Começo o programa de hoje falando a respeito de mercado de soja, principalmente. Hoje é um dia importante, tem os números a serem divulgados pelo relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura norte-americano, além de toda a movimentação de mercado. É por isso que eu vou conversar agora pela internet com Ana Luísa Lodge, ela que é analista da Stonex e participa do programa conosco ao vivo. Ana Luísa, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Hoje é um dia de expectativa de qualquer forma. Como é que você espera esses números, uma vez que nós tivemos no último dia útil de junho uma confirmação diária para a soja menor do que aquela que o mercado estava esperando? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada pelo convite. Realmente, o relatório do USDA ele é sempre muito aguardado, né? Traz aí números de oferta e demanda para o mundo todo e destaque aí para a safra americana que está em pleno andamento. No relatório de hoje, que vai ser divulgado daqui a pouco, esses números de área plantada, eles vão ser incorporados no balanço de oferta e demanda dos Estados Unidos. Então, a expectativa é que a produção estimada para a safra 22-23 dos Estados Unidos caia devido à queda da área plantada, que, como você ressaltou, recuou no último dia 30, no relatório do dia 30 de junho, e recuou em mais de 1 milhão de hectares. Então, as perspectivas aí é de que a safra de soja também vai recuar na sua estimativa de produção. Nesse relatório de julho, ainda não se esperam ajustes no lado da produtividade. Normalmente, o USDA ajusta a produtividade somente em agosto, que é quando ele começa a fazer pesquisas a campo mesmo para levantar o rendimento da lavoura. Mas surpresas eventualmente podem ocorrer, né? Eu gosto de dar o exemplo do relatório de maio, que já veio com um ajuste de rendimento do milho, quando não era esperado. Então, eventualmente, a gente pode ver ajustes, mas não se espera aí ajuste na produtividade por enquanto. De qualquer forma, uma área plantada menor geralmente resulta em produção menor e, consequentemente, impacta também as estimativas de estoques finais, né, resultando num balanço mais apertado para os Estados Unidos. Ana Luísa, essa questão do balanço, principalmente os estoques de passagem que são aguardados para a safra norte-americana, e posso dizer até a safra global, eles já são bastante ajustados. Ao mesmo passo que nós temos essa lavoura nos Estados Unidos em pleno desenvolvimento e com questões climáticas bem complicadas. O tempo está mais quente, tem chovido pouco, teve até algumas precipitações chuvosas. Eu estava olhando o quadro do próprio Departamento de Agricultura americano em Iowa, em Illinois, mas pouquíssima chuva e de maneira isolada. O foco neste momento está sendo mais o fator climático para os norte-americanos? Sim, a gente está no auge aí do mercado climático, né, para os Estados Unidos. Claro que o clima ele é importante durante toda a safra, mas agora na soja, né, quando a gente chegar principalmente no final de julho e agosto, a gente vai ter a concentração do período de enchimento de grão, que é o período mais crítico para a soja, né, no desenvolvimento e precisa ter chuva. Então, se faltar chuva nesse período, tende a prejudicar aí os rendimentos. Agora, em julho, claro que o clima também é importante para a soja, mas acaba sendo aí mais definitivo para o milho, que está em período de polinização. De qualquer forma, a gente deve continuar vendo volatilidade no mercado por causa do clima. Como você bem ressaltou, a gente está com um clima mais quente, mais seco nesses próximos dias, aí as previsões indicam para os Estados Unidos, para boa parte da região produtora dos Estados Unidos. Então, é sempre um fator aí que tem potencial para movimentar os preços. E, Ana Luísa, e dentro desses aspectos, né, que nós pegamos, que são os parâmetros do mercado da soja, ainda tem os parâmetros do mercado financeiro. O dólar está com uma inclinação de ficar mais robusto frente a outras moedas, principalmente em países emergentes, como o Brasil, como a África do Sul, está ficando mais forte. E essas duas questões acabam resultando aqui sobre a formação de preço da soja brasileira. Como é que fica, no seu entendimento, essa formação neste momento, que nós já tivemos boas janelas de negociação, de comercialização para esse sojicultor brasileiro, alguns não aproveitaram, o preço caiu, e agora começou a ter alguma sinalização mais positiva?
Sim, realmente a questão do dólar, a gente está num período aí também volátil para o câmbio, e o dólar mais alto acaba sendo benéfico aqui, né, para o caso brasileiro, para as commodities brasileiras. No caso da soja, aí, que a gente exporta a maior parte da nossa soja. Em relação aí a Chicago, né, que a gente viu quedas acentuadas na semana anterior, a semana passada também recuou bastante, na terça-feira depois recuperou um pouco. Realmente o produtor ele tem que aproveitar os períodos aí mais satisfatórios para ele, né, para comercializar, porque a gente deve continuar vendo essa volatilidade no mercado, não só cambial, mas das commodities também. A gente está num momento aí, além da safra americana, que influencia bastante, mas também muita preocupação com questão de inflação alta, as medidas que têm sido adotadas para combater a inflação, a preocupação de que essas medidas possam resultar em algum tipo de recessão, né, recessão ou desaceleração do crescimento econômico nos Estados Unidos, mas não só nos Estados Unidos, ao redor do mundo também, porque essa questão da inflação e das medidas para se combater a aceleração de preços, ela é bastante generalizada. Então, tem bastante preocupação nesse sentido, que é um dos fatores também que contribuiu para a queda das commodities, para a queda da soja recente, e que deve continuar aí no radar do mercado, uma vez que a gente continua vendo aí a divulgação de índices de inflação mostrando que os preços continuam mostrando aí um comportamento fortalecido. Ana Luísa, para encerrarmos a nossa entrevista, nós tivemos aí pelo menos um mês com a China trazendo medidas muito severas dentro do seu território, em especial em Xangai, que é aquele centro nervoso logístico do país. Ela acabou abrandando esse cenário, isso trouxe uma informação positiva para o mercado financeiro, de commodities agrícolas também, mas voltou a trazer sinalizações. Essas sinalizações negativas em relação à Covid, principalmente, acabam também por trazer um nervosismo para o mercado neste momento? Não, com certeza, né? A China, ela, por mais que ela tenha relaxado as medidas aí de combate à Covid, né? Que ela adota lockdowns muito estritos, sempre que ocorrem casos, testagem em massa da população. Então, realmente, são medidas aí que afetam a demanda, né? A gente vê aí reflexos na demanda, com as pessoas ficando trancadas dentro de casa. E sempre tem essa preocupação, porque o país continua com a política de tolerância zero contra a Covid-19. Então, eventualmente, havendo novos surtos aí, podem ocorrer novos lockdowns bastante estritos, o que é uma preocupação, principalmente que a China, né, no caso da soja, é a principal importadora mundial de soja. Nesse ano safra que termina em agosto, segundo o ano calendário do USDA, a China no caso das importações chinesas, né, a China ainda deve importar menos soja do que em anos anteriores, né, ficar aí na casa dos 90 milhões de toneladas, mais 90 baixa, 92, 93, e já é preocupação com o próximo ano também, o próximo ano safra, o 22, 23, em que se espera que as importações chinesas se recuperem, mas é claro, se acompanha aí as medidas que o país adota para combater o coronavírus e, além de tudo, o desempenho econômico como um todo, no contexto de inflação e possibilidade de recessão econômica.